Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, um bom dia para todos. Deixar uma palavra aqui para a nossa meditação no livro de Números, capítulo 20, versículo 1 até o 6. Aqui diz a morte de Miriam, que diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gade, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morremos ali os nossos animais? E por que nos fizeste subir ao Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figo, nem de vindes, nem de ramos, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. Amados, o que eu quero falar não é bem aqui da glória do Senhor ter aparecido. Não. Observa para ver que o povo era tão ateu, digamos assim, que por mais que via Deus operando milagre pelas mãos de Moisés, o povo estava sempre murmurando. E o que eu quero dizer aqui? Que na vida de um justo, na vida da igreja, sempre vai ter um deserto. Às vezes, Deus, mesmo com toda a sua fidelidade, com toda a sua sinceridade com Deus, Deus vai te levar ao deserto. E muitas das vezes nós vamos ao deserto com nossos próprios pés. Existe o deserto que Deus te leva ao deserto, e existe o deserto que você vai com seus pés para o deserto. Você caça o deserto. Então existe dois tipos de deserto. Mas não digamos que o Senhor vai desamparar você em nenhum dos dois desertos. Que às vezes você é um homem de Deus, você busca a Deus, mas muitas das vezes por falta de sabedoria, falta de vigilância, você vai com seus próprios pés para o deserto. Mas Deus permite você ir para o deserto, porque no deserto é o lugar da purificação. No deserto é o lugar de você se purificar, de você meditar, de você orar, de você buscar o Senhor, de você criar confiança no Senhor. Então o deserto precisa ter um deserto na vida de um justo. Então muitas das vezes, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou ler o primeiro, rápido, e vou parar no lugar-chave. Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gade, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Então vamos para o 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Então o povo reuniu contra Moisés e Arão, porque não tinha água para eles beber, a terra não era fértil, era um deserto, e eles congregaram contra Moisés e Arão. E não era para eles fazer isso, era para eles chegar perto de Moisés e Arão, como Moisés e Arão buscavam a Deus, vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor, nós estamos passando isso, e o Senhor está vendo, nós vamos buscar Ele, que Ele vai prover isso para nós. Mas não era para eles levantar contra Moisés e Arão, não. O povo, eles viam o milagre, sabia que Deus podia fazer, mas não tinha fé que Deus podia fazer. E no deserto, muitas das vezes, tem muitas pessoas que estão sem fé no deserto. E no deserto é o lugar que você tem que criar fé, acreditar, porque o deserto é uma prova da sua fé. Deus está provando se você crê realmente nele e se você não crê realmente nele, para que ele possa operar na sua vida. É no deserto que Deus opera. Mas através de quê? Da sua fé.
através da sua perseverança, através daquilo que você faz para Deus. Não adianta no deserto você murmurar, gritar. Olha como é que o povo murmurou. O povo não acreditou no Senhor, o povo murmurou. E mais embaixo vocês vão ver o que o povo falou. Ó, e o povo contendeu contra Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Eles pediram a morte. Ai, se nós tivéssemos morrido como morreu os nossos irmãos perante o Senhor. Mas no deserto não é para você pedir a morte. No deserto é para você entender que o deserto é a purificação de corpo, alma e espírito, para que você seja recebido diante de Deus para herdar a Nova Jerusalém. O deserto é o lugar da provação, da purificação de um justo. Então tem que ter um deserto na vida de um justo. Então observa aqui, para nós não cometermos a mesma gafe, o mesmo delito que o povo no deserto cometeram. Ah, se eu tivesse morrido lá quando eu nasci. Não murmura. Se você está vivo aí, se nós estamos vivos aqui, porque Deus quis, Jesus quis que nós estivéssemos nesse deserto vivo. Glorifique e exalte o nome dele em todo o tempo, porque ele é bom. Então, é isso que nós devemos fazer. Ó, e porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali e os nossos animais? Ah, Moisés, você trouxe nós para esse deserto para morrermos aqui os nossos animais? Eles sabiam que era o próprio Deus que levantou Moisés para tirarmos do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão. O povo era escravo no Egito. O povo apanhava, trabalhava em base de chicote, passava fome. Eles queriam voltar para o chicote do feitor de novo. O mundo é assim. Deus quer tirar o povo do chicote do feitor, mas eles preferem andar debaixo do chicote do feitor do que ser liberto por Cristo e atravessar o deserto. Então, tem que deixar, porque você prega, você fala, mas o povo prefere o chicote do feitor do que ser tirado do Egito. O povo a palavra está falando, sai do Egito. E o povo não quer sair do Egito. Eles preferem o chicote do feitor. Então, observa-se que é uma nação podre, fraca, sem fé, não acredita, igual no deserto, quando Moisés tirou o povo. Eles estão a mesma coisa, não crê, não acredita na palavra de Deus, não crê que Deus pode prover, não crê que Deus está com eles no deserto. Então eles preferem ficar no chicote do feitor. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui, com essa palavra. Então não adianta. Mas você, cristão que está no deserto, glorifique, exalte o nome do Senhor, exultai nas perseguições, nas lutas. É isso que o Senhor quer ver. O 5. E por que nos fizeste subir ao Egito para nos trazer a este lugar não de semente, nem de figo, nem de vinde, nem de ramos, nem de água para beber? Eles só conseguiam enxergar o que os olhos da carne via, mas eles não conseguiam enxergar o que Moisés e Arão enxergavam. Eles não sabiam, por mais milagre que Deus tinha feito para eles, eles continuavam cegos, porque eles só tinham olhos para as coisas terrenas. Eles não tinham olhos para as coisas espirituais. E o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ter olhos para as coisas espirituais, tem que enxergar além. A terra é morta, a terra não te traz benefícios espirituais eternos, mas sim a palavra de Deus traz benefícios eternos, espirituais. Então eles olhavam só para a terra. Olhava que a terra não produzia, que não tinha água, que eles iam morrer, mas Deus ali estava provando o povo, mostrando para eles que ele podia prover água no deserto
que ele poderia fazer frutificar no deserto, que no deserto Deus não deixa você desamparado. No deserto o Senhor te dá água, o Senhor te dá pão, o Senhor te dá tudo no deserto. É só você crer, você é dele. Você não tem aliança com o mundo. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Jesus nos resgatou na cruz do Calvário, nós somos dele. Então ele não vai deixar você morrer no deserto. Ele não vai deixar você passar fome no deserto. Ele vai te sustentar no deserto. Então, e aqui mais embaixo diz assim: e então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. Quando Moisés e Arão foram diante da congregação, saíram diante deles e à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, a glória do Senhor lhe apareceu. Olha que quando Moisés e Arão prostrou diante do Senhor, a glória do Senhor apareceu diante de Moisés e Arão. Mas Deus queria aparecer com a sua glória, não só diante de Moisés e Arão, mas diante de toda a sua congregação. Mas por causa da pouca fé, da murmuração e dos pecados do povo, Deus apareceu só diante de Moisés e Arão. Mas Deus, ele queria operar na vida de todos. Mas ele operava na vida de alguns, porque era preparado para guiar o povo. Os profetas, os homens de Deus. Porque o povo não tinha. Claro que não é como hoje. Hoje nós temos uma facilidade maior, e por isso que o Senhor disse que maior condenação será para os pastores de hoje, os homens que se dizem bispos, apóstolos. Maior condenação terá se eles não for fiel a Deus e não pregar a verdade para o povo e não guiar o povo no caminho certo. Maior condenação terá, porque nós estamos na graça, a facilidade é muito grande para servir a Deus. Hoje você tem uma facilidade enorme. Hoje a nossa facilidade é gigantesca. Jesus na cruz do Calvário nos resgatou de novo e abriu um leque, abriu uma porta para nós. Hoje nós estamos na graça, liberdade total para chegar a Deus. E antigamente, um homem sem um profeta, ele não podia chegar a Deus. Deus não ouvia e nem Deus não respondia. Nenhum homem na face da terra, se não tivesse um profeta, se Deus já não tivesse designado um profeta, levantado por profeta, ungido por profeta, não. Porque o profeta era o cabeça do povo. Tá? Deus era o cabeça do profeta e o profeta o cabeça do povo. Não tinha esse negócio do povo nenhum interceder a Deus, não. A não ser que Deus falasse e que Deus levantasse. Então o povo ia ao profeta, falava os seus pecados, consultava o profeta, e o profeta ia ver que tipo de animal, de oferenda ia ser feita, de oferta, de holocausto, para oferecer a Deus pelo pecado do povo, e ali o profeta que ia designar tudo. Hoje você tem acesso a Deus e não serve a Ele. E não clama a Ele. Jesus é a porta. Jesus abriu porta, Ele é a porta para você chegar a Deus. E hoje o ser humano não quer chegar a Deus. E nós percebe-se que em breve Jesus está voltando. Está muito perto. Muitas catástrofes estão acontecendo. O homem vive como um animal. Hoje, um pai não tem amor ao filho. Um pai mata o próprio filho. O filho mata o próprio pai. O irmão mata o irmão. E está uma matança sem fim. Ninguém tem amor a ninguém. Então, observa-se que o amor de quase todos, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de quase todos ia esfriar. E observa que é muito triste você ver um irmão que não tem amor ao outro. Um pai que não tem amor ao próprio filho. E o filho que não tem amor ao próprio pai. O filho mata o próprio pai mata o próprio pai, mata o filho, o irmão mata o irmão. E assim sucessivamente o mundo está na mão de Satanás. Uma matança sem fim, ninguém tem amor a ninguém. Mas nós cristãos pregamos o amor, vivemos o amor, independente de quem nos ama ou de quem nos odeia. Porque nós fomos escolhidos do ventre da nossa mãe
para a eternidade, para a Nova Jerusalém. E vamos honrar o Senhor até o fim, glorificando e exaltando o seu nome. Então, meu irmão, minha irmã, coloque-se à porta dentro do seu quarto, como se fosse a porta da congregação, como Moisés e Arão fez. Põe o seu joelho no chão e a glória do Senhor aparecerá diante de ti. E você será abençoado. E o Senhor vai fazer você triunfar entre os inimigos, entre qualquer situação. Porque o Deus de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. O Deus que abriu o mar vermelho é o nosso Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que fedia há 4 dias, através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Ele provê pão no deserto, água na terra seca. Faz a rocha jorrar água. E nós não vamos morrer de fome nem de sede. E o Senhor será conosco. E os nossos inimigos que se opuserem diante de nós, ele fará como ele fez. Ele fenderá a terra e engolirá. Ou abrirá o mar vermelho e o faraó será engolido. Mas ele é Deus. Ele faz todas as coisas. Creia no Senhor. Permaneça no Senhor. E herdará a Nova Jerusalém, que é preparada para a sua igreja. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha dar o entendimento quem ouvir essa mensagem. Venha abrir os tímpanos do teu ouvido, do teu coração. Venha repreender todo espírito das trevas que não deixa você entender e ouvir a mensagem. Mas que a partir nesse dia, o espírito do mal será repreendido no nome do Senhor Jesus, do seu coração, da sua vida. E você vai entender a palavra de Deus para a vida eterna. Deus abençoe. A paz do Senhor.